Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Tá começando mais o Futuricast ao vivo aqui diretamente dos estúdios da Futuricast TV. Se você ainda não conhecia o nosso canal, já te convido a se inscrever, dar aquela moral pra gente. Lembrando que aqui tem muito conteúdo legal. Futuricast é um canal dentro da Futuricast TV, então se você quer ter um podcast de qualidade, vem com a gente, se inscreva no nosso canal, dá aquela moral, deixa o seu like. A gente tenta trazer muitas pessoas boas aqui pra gente conversar, bater aquele papo gostoso. E lembrando, antes de começar, siga nossos patrocinadores, @Colonial Race, a melhor e maior loja de rodas de São Paulo. Se você precisa de roupa feminina, @Ambas, beleza? Tem muita coisa legal. Lembrando que esse episódio de hoje vai estar no nosso Spotify também. Você encontra os Futuricast em todas as redes como @Futuricast, beleza? Já chegou aí, já deixou seu like? Então seja muito bem-vindo. Hoje eu vou conversar com um brotherzão que tá aí para dar essa moral pra gente. Ele, Thiago Souza, do canal O Que Te Assombra. Muito legal, a gente segue lá e eu vou falar pra você, eu fico com medo de umas histórias ali, hein, velho. Eu sou meio medroso, mas antes disso, seja bem-vindo, pode se apresentar pra essa câmera. Bom, pessoal, prazer estar aqui, porra, obrigado mesmo e vamos lá, vamos ver. Eu não tenho muito medo, porque eu acredito mais ou menos, não é em tudo que eu acredito. Eu acredito em quase nada, de vez em quando quase me pega, mas é prazer estar aqui. Obrigado mesmo por dar essa moral pra gente. Lembrando que vai ter muito corte legal. Já tô vendo aqui os cortes fazendo sucesso na internet, hein, que tem muito conteúdo. Pô, você já foi em vários podcasts gigantes, tá no nosso podcast aqui hoje. É uma bela moral pra mim. Cara, obrigado mesmo. Isso, cara. É um prazer estar aqui. Eu acho que eu vi que em Barueri tem até a gente tá na cidade de Barueri, pra quem não sabe. Você falou que tem até um esqueminha aqui que você vai visitar depois. Vamos deixar no off ou você quer falar? Não, eu quero ir lá, vou lá no cemitério de Barueri, já tava para vir fazia tempo, porque não sei quando vai dar para ir, mas eu tenho uma milagreira de cemitério, eu estudo muito milagreira de cemitério. Tá. E tem uma milagreira muito conhecida do circuito dos milagreiros aqui em Barueri, que é a Miriam. Tá. Então eu vou lá conhecer ela, sim. Boa, quero legal. Saber como é que é essa devoção toda. Talvez o envolvimento com o corpo incorrupto, né? Quando ela foi exumada, o corpinho dela estava preservado. Tá. Então tenho muito interesse em conhecer essa história ao vivo, ou nem tanto, né? Quando a gente fala de milagreiro de cemitério, qual que é a diferença, por exemplo, do que acabou de ser canonizado, que é o Acutis, né? Que é o santo de internet? Os santos, eles recebem a outorga da igreja. Tá. Então, não é só uma questão semântica, né, de diferença de denominações. O milagreiro de cemitério, na concepção, é diferente de um santo, porque ele não é submetido a um processo. O Carlo Acutis foi beatificado, depois canonizado. Primeiro um milagre, segundo milagre. Tá. Então ele foi submetido a um processo, né? Uma análise criteriosa da igreja, procurando respostas para os seus milagres sem explicações racionais, sem explicações médicas, né? O primeiro milagre do Acutis foi aqui no Brasil, inclusive, foi um garotinho em Mato Grosso que tinha uma doença congênita no pâncreas e o avô dele levou ele para uma celebração, né, religiosa, católica, claro, e ele tocou uma relíquia do Carlo Acutis e se curou de uma doença que não tinha nenhuma explicação médica para ter sido curada. Então, esse foi o primeiro milagre considerado do Acutis. Tá. O segundo foi de uma menina que sofreu um acidente, uma menina costarriquenha. Esses são os que foram considerados, porque o Carlo Acutis é interessante, ele tem uma relação muito estreita com os devotos brasileiros, né, com fiéis brasileiros. Mas, enfim, a diferença fundamental ele foi submetido a um processo, beatificação, canonização. Há esse decreto de canonização, ele foi canonizado. Quem decidiu isso foi a igreja. O milagreiro de cemitério, na concepção do fenômeno, é diferente. Certo. Porque quem reconhece a divindade, o poder do milagre, o poder da graça, é o devoto. Não existe devoto sem milagreiro de cemitério. Então ele não é submetido a um processo, ele não é reconhecido pela igreja, ele não é reconhecido por nenhuma religião praticamente. Então, na construção do fenômeno, ele é completamente diferente do santo popular. Embora muita gente fale, esse aqui é um santinho popular, isso aqui é uma santinha popular. Claro, eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém, pode falar do jeito que quiser, mas quem estuda, né, esses fenômenos usa a denominação correta, que é milagreiro de cemitério. Tá.
Legal. Então a diferença está exatamente na concepção do fenômeno. Boa, muito legal isso aí. É interessante, eu na verdade não sabia. Não, não tem problema assim, eu sempre falo que, pô, o cara você vai ficar enchendo o saco porque alguém fala do jeito que quiser. A gente que estuda, propõe trabalhos acadêmicos, eu escrevi um livro sobre os milagreiros de cemitério da cidade de São Paulo, então a gente tem que ser mais zeloso com as denominações, até porque também é importante para o reconhecimento do fenômeno não haver confusão com outros tipos de acontecimento que divergem na origem do que a gente está falando. Boa, bem explicado. É legal entender essa dúvida, porque assim, eu imaginava, sei lá, às vezes loucura minha, mas, por exemplo, eu se identifiquei, tô ali no cemitério, se identifiquei aqui, pra mim vai ser um milagre do cemitério. Não tem problema. Não tem nenhum problema, Tá, é isso. então beleza. É exatamente isso. Você vai lá, você acredita que aquela pessoa ali naquela sepultura pode te ajudar. Tá. Então você já é em alguma medida um devoto, você já acredita, senão você não pediria ajuda. Isso. Quando você consegue a graça, o que normalmente acontece? Esse devoto vai lá e reafirma esse voto. Então ele cola um ex-voto, ex-voto, que é às vezes uma plaquinha, um brinquedinho, uma vela, uma reprodução daquela parte do corpo que foi curada, ou então uma placa manifestando um agradecimento por uma graça alcançada profissionalmente, ou então uma questão afetiva, ou então uma questão de libertação de vício. Tem um monte de pedidos que a gente encontra ali. Eu, por exemplo, encontrei uma milagreira no cemitério de Jundiaí, que é a milagreira dos carecas. Eu tô super preocupado com isso. Não muito preocupado, não tô nem aí, na verdade. Mas é interessante, porque chama Maria B. E a Maria B é uma milagreira que tem ação para calvos. Caramba, velho. Muito ligado, talvez, pela imagem dela, que tem um cabelão bonito, preto, assim. Mas... então é muito particular. Sim. Grande parte dos milagreiros são por questões... Eu sempre falo que você quer ver gente que ajuda espiritualmente, que não sei o que, são sempre 3 motivos, né? É difícil errar esse. Sim. Então é saúde, dinheiro e afeto. Então é difícil que não seja saúde, grana e amor. Se arriscar um dos 3, você tem 30 e poucos por cento, 33, alguma coisa por cento de chance de acertar o que a pessoa precisa, né? Então não é tão difícil, por exemplo, os videntes, não sei o quê, olharem para alguém e falar, não, você tá aqui por causa disso. Tem tipo uma leitura corporal. Fácil. Não é? Porque eu acredito nisso, cara. 33, alguma coisa por cento de chance de acertar. E os milagreiros também trabalham muito nessas... Então eu gosto muito quando de vez em quando tem uma particular, assim, diferente. Você tem, por exemplo, a Felisbina Miller no cemitério Quarta Parada, que ela sempre foi uma milagreira meio clínica geral, só que agora ela está ficando notória por ajudar animaizinhos, a saúde de animais, de pets. Você tem a Maria Judite de Barros, no cemitério da Consolação, que acabou também, foi uma milagreira clínica geral, atendia todo tipo de pedido, e agora ela é muito lembrada por ser uma milagreira que ajuda alunos e concurseiros a passarem em provas. Então ela virou inicialmente a milagreira dos vestibulandos. Então tem também os das especialidades. Entendi. Mas normalmente são esses 3 pedidos. Boa. É assim, falando um pouco disso, né? Mas até um pouco do coach, né? Às vezes o coach fala o que você tá querendo ouvir, mas ele tem toda uma leitura ali já. Claro, não é? Claro. Pô, pega seu Facebook, vai lá, lê o que você vai lá e conta já. Não, a gente fala muito, né? Hoje quem faz isso de forma digital é o ChatGPT, porque com base em tudo que você pergunta para ele, se você pede uma análise sua, ele tem uma análise. Tem. Porque toda a linguagem de programação, com base no que você pergunta, você pesquisa, você fala, meu, cara, é esse cara. Você lá, lógico. É isso aí. É parecido. Só que a habilidade humana de perceber o que é cada um, né? É muito louco isso, cara. E um pouco dessa história que a gente tá até conversando no off, como que começou isso aí para você, nessa pegada? Cara, foi meio terapêutico, na verdade. Em 2021, eu sempre gostei. Né? Sempre achei legal, adorava filme de terror. E na pandemia, eu perdi uma tia que eu adorava, assim. E a gente viveu a morte como nunca, nossa geração e várias outras
haviam vivido, né? A morte invadiu o nosso noticiário, as nossas vidas, as nossas comunidades. É verdade. Então, eu estava compulsivo no consumo desse tipo de conteúdo em várias direções, desde livros até podcasts, até... E aí eu li um livro muito importante para mim, que foi Assombrações do Recife Velho, que é de um sociólogo chamado Gilberto Freire, e ele faz um paralelo muito interessante entre as histórias sobrenaturais do Recife Velho e o desenvolvimento socio-urbano da cidade. Tá. E eu nunca tinha parado para pensar em história de assombração nesse prisma, de ver que elas tinham mais coisas a nos oferecer do que necessariamente os sustos, né? E aí eu vi que existia uma correspondência muito grande entre as histórias que o povo contava e grandes mazelas, grandes tragédias, traumas da cidade. E resolvi fazer isso na minha cidade, em Campinas. E o caminho foi muito parecido com o do Gilberto Freire. Então eu reuni lá 13 histórias, achei super legal, a gente levou para as redes sociais num recorte muito próprio, a gente fazia uma narração com uma ilustração meio Draw My Life, assim, né? Como se fosse um retrato narrado daquela história, porque o que te assombra não sou só eu, hoje tenho o Matheus Rasca, um grande ilustrador, e o Silo, que me ajuda em roteiro, legal, cuida da parte administrativa, mas também é um cara, um super escritor, um cara ótimo. E nessa época a gente tinha a Juju, a Júlia Zampieri, que fazia essa parte de vídeo, de edição. Então a gente levou para a internet um tipo de conteúdo que a gente tentou fazer diferente de tudo que a gente via. Tá. Então a gente fazia narrações com ilustração. Super legal, tem lá até hoje, mas para mim faltava o que era essencial, porque eu tenho um limite das minhas crenças e dos meus valores nesse universo sobrenatural, que não são muito, como é que eu posso dizer, eles não têm um alcance muito grande. Eu não acredito em tudo. Tá. Já abandonei esse papo de porra, não acredito em nada, meio iluminista, como se eu fosse muito inteligente e os outros são muito burros para acreditar. Então não é essa a ideia. A ideia é que eu não acredito em tudo, porque acho que, sei lá, acho difícil que o Ayrton Senna esteja lá no céu e aí você bota um aparelhinho lá e ele desça para falar com você, entendeu? Entendi, pega uma McLaren celestial. Eu não acho muito. Mas, enfim... aí a gente resolveu levar as pessoas para os lugares onde acontecia, onde essas histórias eram relatadas, né? Onde seriam, em tese, em teoria, o palco desses acontecimentos. E foi um puta sucesso esquisito. Um monte de gente foi, falou, cara, tem alguma coisa aqui nessa ideia. E aí a gente ajustou isso, então fiz algumas visitas em Campinas, no centro da cidade. Aí eu dividi o passeio primeiro, então fiz no centro e no cemitério e comecei a estudar cemitério. Bom, trouxe a ideia para São Paulo e o sucesso se repetiu. A gente fazia um passeio que saía do Vale do Anhangabaú, então contava as histórias de assombração da cidade de São Paulo, passando por pontos icônicos do centro. Então o Teatro Municipal, que tem história, Correio, que tem história, Martinelli tem história, legal, Largo São Francisco e assim por diante, até a gente ir para o bairro da Liberdade e revelar para as pessoas que o bairro da Liberdade foi construído em cima do primeiro cemitério da cidade de São Paulo, que é o Cemitério dos Aflitos, e que ninguém sabe. Então o fim do nosso passeio era na capela de Nossa Senhora dos Aflitos, que era a capela desse cemitério, e a gente contava a história de uma entidade chamada Chaguinhas, de lá, que é uma história linda, e falava do cemitério. Falava, cara, vocês estão andando em cima do cemitério. Todo mundo falava, porra, mas como assim? Vocês estão em cima do cemitério. E a prova disso é que em 2018, quando um cara foi fazer um shopping do lado da Capela dos Aflitos, quando ele fez as fundações, ele achou 9 ossadas. Levou um puta susto, achou que era a desova. Sim. Não sabia o que era. Também. Porque é engraçado, no Brasil, esse ano a gente perdeu a Nia de Guidon, que é uma super arqueóloga, né, paleontóloga, mestra, mas a gente não tem a arqueologia como algo presente no nosso cotidiano, embora devesse ter, porque nossas cidades foram construídas em cima de outras cidades, de outras. Tem várias camadas da cidade. Sim. Que a gente... Então,
deu super certo, e aí a gente criou esse modelo, que é um modelo que dá para ser replicado em várias cidades. Então, eu levei a ideia para Santos, então hoje tem inclusive um passeio de Santos que foi a gente que criou, super estabelecido, quem faz lá é o Dino Menezes. Levamos agora para o cemitério do Paquetá de Santos, levei para Piracicaba, então a gente tinha um passeio assombrado em Piracicaba, um passeio no cemitério em Piracicaba. Eu achei Piracicaba sinistro, sabia? É legal pra caramba. Eu achei sinistrão lá, eu fui numas fábricas antigas lá. Você foi na Boyles? É uma que tem uma pontilhão que atravessa? É essa? Isso, eu não lembro o nome, mas foi... Tem a história Fica lá? pertinho do Rio. Eu Do não Rio. achei, tem uma perto lá, que era o homem da capa preta. Um homem que aparecia. Eu achei meio sinistro. Eu subi o drone Natal, eu falei pro meu brother, né? Eu falei, você não acha meio sinistro aqui, não? Aí bem em frente tem uma empresa abandonada. É essa aí. Essa é a aí? Boys. Que fazia tecido? Tecido, exatamente. Eu entrei lá, pô. O que tem lá de história lá? Não sabia. Você entrou lá dentro com o Entrei. drone ou você entrou andando? Não, andando. Eu entrei, eu peguei uma das maiores alergias da minha vida lá, naqueles matos lá na Boys. Tem uns matos mesmo. Eu entrei lá, Puta tem até um vídeo no meu canal, eu Que entrando legal. lá. É legal. Eu não sabia da história. E o cara que morava lá também não me falou nada. Qual que é essa história Ali da Capa tem Preta? várias. Não, era um cara que aparecia naquela região Tá. e que o pessoal falava que ele engravidava as meninas. Então Tá. era um cara, na verdade, aquilo, né? Uma lenda que meio que serviu para maquiar pura e simplesmente a vontade das moças de se relacionarem e às vezes engravidava. A gente tá falando isso Sim. no final do século XIX, né? Então, Beleza. e aí botavam a culpa no homem o homem de preto. Da preta. O homem da capa preta, o homem de preto que engravidava. E antes disso tinha o lobisomem que engravidava também a mulherada. Aí pronto. É. Então era mais ou menos essa história. Mas Piracicaba é linda. Linda, Tem é. várias histórias muito legais de Piracicaba, no Rio Piracicaba, né? O próprio Rio tem. Piracicaba que tem um nome, tem um apelido de uma história sobrenatural, né? A Noiva da Colina. A cidade chama Noiva da Colina e tem uma história da Noiva da Colina, que é uma moça que estava noiva, então ela ia todo fim de tarde ia com o noivo, né, o pretenso, o quase marido. Eles passavam a tarde na margem do rio, lá namorando e tal. E aí, na véspera deles se casarem, eles vão mais uma vez, pela última vez, na condição de noivos, né? Tá. E aí ela vê gostava muito de flor, e ela vê uma flor no meio do rio e faz aquele olhar de casal que não precisa pedir pro cara, né? Ela olhou, ele falou, não, deixa que eu pego. Ela falou, não precisa. Ele foi buscar, caiu no rio, o rio levou ele morreu afogado e ela correu atrás, tentando fazer alguma coisa, tentando pedir ajuda, não conseguiu. E aí ela passa a repetir esse hábito de ir todo fim de tarde no rio, chorar, rezar, lamentar, fazer lamúria, até que ela morre e continua indo. Então a galera fala entendi. que alguns ribeirinhos, alguns pescadores Você fala que já viu. dizem que viram ela lá. Louco. Dizem que Não viram. sabia mesmo. Esses dias teve aquela caça. Esses dias sim, faz pouco tempo. A caçada do lobisomem lá de Várzea. O que tomou essa história? Eu não vi mais falar sobre. Pô, foi legal. Eu fui gravar lá esses dias aí com o Geraldo Luiz de novo. O Geraldo, né? Geraldo é um bom contador também, né? Um contador de história. Porra, puta contador de história. Muito bom. E ele adora esse tema, né? Esses né? temas sobrenaturais. Cara, a história foi a seguinte. A gente... Eu escrevi um livro, né? Que chama Conhece o Lobisomem do Seu Bairro. Sim. E aí... todo mundo me mandava tudo de lobisomem em qualquer lugar do universo, a galera me mandava. Aí me mandaram de Várzea, mas pô, já tinha finalizado o livro. Tá. Falei, pô, não vai dar pra entrar, já tinha diagramado e tal. E aí, mas aí me mandaram da caçada. Eu falei, puta, caçada eu não posso perder. E aí eu falei com o pessoal de Várzea, né, o pessoal da imprensa. A organizadora me contatou, a Michelle, a gente se falou, tal, foi super simpática. Eu falei, tá, mas e aí, o que é essa? Ela falou, a gente não sabe ainda, acho que a gente vai fazer uma coisa simbólica, tal. Uma caçada simbólica ao lobisomem. Eu falei, ah, beleza, eu vou pra aí. Ele falou, não, ótimo, vem. E aí eu fui e assim, me adicionaram no grupo de WhatsApp que, porra, era uma loucura. Todo mundo, uma catarse, vários relatos... E o lobisomem ia na minha rua e tem que caçar, tem que levar a arma. Ela falou, pelo amor de Deus, não leva a arma, vai que sai alguma coisa. Bom, um pânico estabelecido. Tá. E aí eu falei, porra, eu quero ir pra ver o pânico. Eu não achei que a gente fosse encontrar o lobisomem. Tá.
Falei, eu quero, mas eu preciso vivenciar esse pânico do lobisomem, que era algo que eu via em relatos do fim da Idade Média, início da Idade Moderna. Falei, quero viver esse pânico, não precisa lobisomem. E eu cheguei lá no dia, na hora marcada, não tinha ninguém no lugar, no ponto de encontro. Falei, porra, né? Achei que ia ter gente com rastelo, tocha, foice. Tipo assim. E ela falou, não, vem aqui pra chácara, tal, me passou o endereço, eu fui pra chácara. Cheguei na chácara, cara, era uma caçada profissional. Tinha o samurai, que é um caçador profissional. Caraca, velho. Com aquelas caminhonetonas de caçar... Tipo, anti-zumbi, tipo assim. Cara, não, caminhonete de fazer caçada na África, os caras ficam em cima, eles caçam javali aqui, né? Com 22, profissional, ele é uma liderança. E aí... O René Murad, que é o apresentador da Discovery, que foi campeão do Largados e Pelados, ele era o rastreador, ele participou da Desafio em Dose Dupla e Largados e Pelados. O René tava lá para fazer rastreamento, eles são amigos. Né? Um caçador, o rastreador, não sei o que. Eu falei, caralho, os equipamentos de última geração, térmico, drone térmico, pra pegar, binóculo térmico, pra pegar à noite e tal. Eu falei, caralho, velho. Aí eu perguntei, falei, mas e aí, se a gente encontrar alguma coisa? Aí a Michelle falou, só fotos e vídeos. Eu falei, porra, vou encontrar o lobisomem. Ela falou, calma. Mas aí a gente saiu. E aí depois eu descobri, né? Não encontramos lobisomem. Teve um momento legal do rolê que teve uivo e tal, foi bem legal. A gente acha que eram os cachorros, mas quem pode dizer, né? Sim. E aí, mas aí eu entendi, a intenção da galera de fazer isso lá foi porque a rotina da cidade tinha sido alterada por causa dessas aparições de lobisomem. Então a galera, os empresários principalmente, queriam que a gente fizesse alguma coisa para mostrar que estava tudo bem, que não tinha lobisomem. Que um dos empresários lá era um empresário de restaurante. O cara falou, cara, despencou o movimento aqui no final de semana, a galera não quer sair mais, tá com medo do lobisomem. Então a gente fez esse rolê até para provar que não tinha lobisomem, ou pelo menos que a gente não achou lobisomem. Pô, mas foi legal pra caralho. Pô, imagina. E aí teve uma aparição, por isso que o Geraldo foi. Né, esses dias a gente gravou, acho que semana passada. Porque na estação de trem, tem uma estação de várzea, né? O pessoal costuma parar o carro no estacionamento e aí vem trabalhar em São Paulo, volta, deixa o carro lá e beleza. E aí um cara foi ligar o carro, na verdade ele apertou o alarme, quando aperta o alarme dá o sinal e pisca o farol, né? E aí ele bateu o alarme, na hora que ele bateu o alarme, piscou e ele falou que um bicho enorme assustou e saiu correndo pro mato. Então ele viu, então por isso que a gente foi... lá com o Geraldo para ver se não sabe que bicho é esse. Não sabe que bicho é esse. É uma criatura esquisita lá. Um lugar que eu vejo também que, sei lá, pelo menos acho bem esquisito, já fiquei de ir, não foi, é Paranapiacaba. Eu também nunca fui. Mas você tem história de lá? Tem. Eu nunca fui porque tá tudo contado já. Eu gosto de lugar que ninguém conta. Boa, entendi. É muito mais legal para mim, por exemplo, encontrar histórias de Barueri que você tem pouco relato. Essa da menina Miriam e tal, contar, porque não é muito divulgado. Paranapiacaba todo mundo vai, é ponto de encontro de convenção de bruxa, tá? Então não tem não tem muito mais história nova, né? Já tá tudo estabelecido e eu gosto mais de explorar novos lugares. Boa. O microfone? Tá, desculpa. Quem sabe faz ao vivo, né? Tipo assim, tem que levar uma bronca da produção. Claro. Tá vendo? Minha produção me deu uma bronca, até me perdi aqui, mas tudo bem. Esqueci o nome da cidade que eu ia te perguntar. Paranapiacaba? Não, é Paraná, perguntei, esse falar de outra agora. Caramba, velho. Eu sou meio esquecido. Não liga não, mas enfim, mas vamos pra outra, depois eu pergunto mais. Essas lendas, essas histórias, etc. Todo mundo tem um pezinho numa história, já percebeu isso ou não? É lógico, é por isso que eu falo, essas histórias, na verdade, elas têm um componente afetivo muito grande, porque não além de ela ser uma história que pertence à comunidade, porque essa história, as histórias, elas são pequenas embaixadas do imaginário popular. Que pode ser, quem sou eu para falar que não aconteceu? Beleza, sim. Mas ela é um pequeno encontro, é um escritório
do imaginário popular. Então, ali você tem um diagnóstico muito preciso do tempo e espaço que a história foi concebida. Boa. Você tem dados históricos da cidade, você tem sentimentos que às vezes são vícios sociais, você tem uma porrada de coisa que te conecta à cidade a partir das histórias. Porque história, na verdade, é um eixo de conexão, né, entre lugares, cidades, coisas e pessoas, lugares e pessoas, cidades e pessoas, coisas e pessoas. Então a história regular é isso. A história sobrenatural, ela tem um outro alcance, que ela, além de trazer um pouquinho desse componente, ela tem também essa conexão com sentimentos que moram no fantástico da cidade, né? No realismo fantástico, aquele lugar do inexplicável. Boa. Que é a parte legal, cara, que eu acho legal. Acho que a gente vive num mundo em desencanto completo. Tudo é resolvido pelo celular, tudo é resolvido por aplicativo e tal. E a gente tem muito pouco da experiência humana. Sim. Então essas histórias, elas ainda são histórias que trazem consigo a experiência humana como grande gatilho de acontecimentos, né? Então alguém vive algo, você conta aquilo para as pessoas, se aquilo fizer algum sentido coletivo, essa história vive muito, e tem várias histórias que estão aí desde muito tempo, né? Minha família, parte de pai, é de Garça. Conhece Garça? Conheço. Próximo a Marília. Conheço. E tem uma linha de trem desativada, que na verdade passa um trem a cada uma semana, cargueiro e lá e tal. E embaixo, tipo, tem uma passarela que passa pro cemitério, né? E tem muita história ali. E a gente ia lá desde criança e tal, e a estação ficou abandonada, ficou meio sinistra, até então tudo bem. Aí eu fui com meu tio lá, meu tio é novo, mas é novo, minha idade, mas então é o mesmo rolê. E eu gosto de drone, aí eu fui subir meu drone. Velho, o drone ficou maluco, tal, quase perdi o drone lá. Ele falou, aí vem as histórias, né? Ele falou, deixa eu te falar, aqui nessa ponte já se jogou muita gente, bem onde a gente tá subindo o drone. Será que não tem alguma coisa a ver? Aí na hora eu vi esses olhos e falei, não, pô, isso aqui é interferência. Aí depois peraí. Será que tem? Tipo assim, aí fizeram essa curiosidade, né? Porque, mas morreu uma pessoa, o que tem a ver com drone? Mas o lugar fica sinistro, velho. Tá ligado? O lugar fica sinistrão. Aí, quando você tá lá, você nem sabia disso. Aí você tá a ponte aqui, você tá na linha do trem, você fica imaginando, puta, caiu 10 caras aqui já essa porra. Não tem esse pensamento? Quando você fica sabendo das coisas, elas ganham ela ganha outra atmosfera. Eu fui atrás do capeta, que chama Capeta da Borda da Mata, em Borda da Mata, em Minas Gerais. Tá. E cheguei lá, achei que, chamar Chiquinho o Capeta da Borda da Mata. Achei que ia ser uma história meio engraçada. Tá. E ninguém dava risada, e ninguém queria me contar, assim, tive dificuldade. Até que uma senhora numa padaria me contou, super gente boa, super gentil. Contou a história toda. Eu falei, pô, que legal, agora eu quero ir. Eu fui em vários pontos relacionados a personagens dessa história. Então, eu fui na igreja, fui na sacristia, fui no cemitério, que é onde estava enterrado o padre, que supostamente fez esse exorcismo, essa desinfecção demoníaca. E aí eu queria ir na casa onde tudo tinha acontecido, né? E é um lugar um pouquinho afastado do centro, não muito, mas é um pouquinho, alguns quilômetros. E aí eu passei várias vezes pela casa, não sabia onde era. E eu já meio que desistindo, tinha registrado, não tinham tantas casas assim. E quando eu estava indo embora, eu vi um senhor saindo de uma fazenda. E aí eu parei ele e falei, poxa, né? Perguntei para ele se ele podia me explicar onde era a casa, que tinha acontecido o assunto do Chiquinho e tal. Aí ele falou, filho, você vai fazer o seguinte, você vai, é numa baixada, eu já lembrei que não tinham várias baixadas. Você vai passar numa baixada. Quando você estiver descendo, as árvores vão começar a se fechar e a temperatura vai começar a cair. E é lá no final. E aí você vai perceber. Aí ele me explicou direcionalmente onde era. Foi, porra, eu passei por lá. Mas eu passei e não tive essa sensação. Depois que ele conta tudo, aí você... Aí tá bom, na hora de ir eu falei, poxa, obrigado. Ele falou, mas peraí, você vai lá agora? Eu falei, eu vou, por quê? Ele falou, não, tá escurecendo, o Chiquinho voltou, vem aqui outro dia. Então eu falei, não, tô agora, eu vim de São Paulo pra Borda da Mata, tem que ser agora. Aí ele falou, então tá bom, cuidado, tá bom. Aí eu fui, aconteceu exatamente o que ele falou.
Muito eu já tinha louco passado isso. 10 vezes lá. Sim. Aconteceu a hora que depois que ele falou, então a van se fecha, parece um túnel de Isso, de árvore, árvore. pum, chega, e aí a hora que eu tava embaixo assim, cara, parece que veio uma voz, foi uma das coisas mais estranhas que aconteceu até hoje. Ah. Parece que veio uma voz assim, falou, pô, mas você é insistente, hein? Caraca, Aí eu velho. falei, caralho, aí eu desci rapidinho, não tirei foto da propriedade, porque o cara que mora lá não gosta do assunto, e foi um assunto traumático pra família, mudou de lá, e... A história do Chiquinho, quer que eu conte a história do Chiquinho? Lógico, lógico. Chiquinho foi o seguinte, em 1953, um português muito rico entrou, fazendeiro entrou na sacristia da igreja, que é a Basílica Nossa Senhora do Carmo, né, que é linda, em Borda da Mata, e falou pro padre, que é um padre Sintra, falou, padre Sintra, você precisa me ajudar. Tem algum fenômeno que está acontecendo na minha fazenda, que começou com uma agitação dos animais, depois a gente começou a ver vulto, depois a gente começou a ouvir gargalhada, depois a gente começou a ouvir xingamento, gargalhada, vulto, os bichos tudo nervoso, até que a gente viu alguém lá. A gente viu uma criatura lá. Aí o padre Sintra, super prestativo, foi até a fazenda, fez uma bênção e tal. Aparentemente as coisas tinham acalmado nos dias subsequentes, só que passado algum tempo, a filha do cara estava no quarto, e enquanto ela estava no quarto, entra um diabo, o próprio diabo, vermelho, véio. de chifre, aquele capeta mais tradicional. Tradicional, sim. Que falou, tudo bom? se você jogar no Google vai aparecer essa imagem, mais ou menos isso. Do Inferno de Dante, né, da Divina Comédia. Pronto. Aí ele fala, eu sou o Chiquinho, eu vim te buscar. Vim buscar o que é meu, vim te buscar. Tá louco. E a menina de 14 anos saiu gritando, conseguiu. E aí toca ele voltar lá no Padre Sintra, falar o que aconteceu. E aí o Padre Sintra toma 2 medidas, porque você não pode pura e simplesmente achar que você precisa ter uma opinião, uma segunda opinião. Então ele pediu para um frei italiano chamado Frei Belchior para ir até a fazenda. Ele era um frei muito experiente, tinha participado de exorcismo na Itália. Vai ele e um outro padre, e ele vai lá e ele quase briga com o capeta. Volta e fala, Sintra, precisa fazer mesmo, precisa fazer o ritual romano de exorcismo. E aí o Sintra vai pedir ajuda, vai pedir autorização, ou melhor, pro bispo de Pouso Alegre, que autoriza. Ah, para Pouso Alegre ali? Eu sei onde é Pouso Alegre, já porque fui. não pode fazer o ritual romano de qualquer jeito, com qualquer um. E vai lá, o cara autoriza, e eles vão no dia 23 de abril de 1953, lá pra fazenda do cara, para fazer o exorcismo. E por que tava lá o capeta, né? Para entender. Esse português não era rico, e ele falou que se ele ficasse rico, a primeira filha dele, ele entregaria para se casar com o capeta. Então ele daria a primeira filha pro capeta. Deve ter esquecido da promessa. Isso. E o capeta não esqueceu, foi lá cobrar. Então eles foram lá. Chegaram lá, começou aquele tropé, porque o capeta de Borda da Mata, ele se materializava, não é que ele incorporava alguém. Tanto que o pessoal fala o exorcismo, mas na verdade é mais um caso de desinfecção demoníaca do que exorcismo. E aí ele faz lá, começam os paranauê todos, né, dos padres, ritual, né. Chega já na avançada madrugada, todo mundo cansado, né, falaram em trocentas línguas. O Padre Sintra fala assim, você é bom mesmo, você é o brabo mesmo, né, pro capeta. E o capeta soa. Eu falei, então beija meu crucifixo. O capeta falou, daqui. Pegou e foi beijar. Quando ele põe na boca, queima a boca dele. Ele dá um puta berro. Falam que acorda a cidade inteira. E ele, depois de se recuperar, ele falou assim, eu vou embora. Mas quando você morrer, eu volto. Eu volto. Caraca, velho. E aí o que acontece? Essa história que foi uma história meio lendária, a cruz do Padre Sintra virou uma cruz meio lendária, um elemento que vence o diabo, assim. Em 1999, vai rolar alguma coisa na Basílica Nossa Senhora do Carmo e acham o livro tombo da igreja, que é o livro de registros oficiais, que passa desde ocorrências como essa até reforma, mudança de altar, tal, aquisição de peças, de imagens, e aí acham o relatório do Padre Sintra,
Quer dizer, aquilo aconteceu mesmo, ele relatou aquilo velho. Oficialmente, então aquilo rolou. O Padre Sintra morre em 2003, e aí a galera fala, por isso que esse senhor falou para mim que o Chiquinho tinha voltado. Porque desde 2003 tem várias aparições de um suposto capeta em Borda da Mata. Tá. Em baile, e tinha uma boate lá. Puta, que louco. Que ele aparece o capeta da Borda da Mata. E quando eu fui, foi engraçado por causa disso. Esse senhor falou pra mim, um dia que eu fui lá, e falou, cara, o Chiquinho tanto voltou que esse rapaz um dia ligou achando que tinha ladrão de cavalo na propriedade, porque os bichos estavam muito agitados, achou que era alguém roubando, e ele viu uma movimentação. Então ele ligou pra polícia florestal, pra ronda rural. Os caras foram lá, os policiais foram, entrar e saíram 5 minutos depois. Falou, isso não é com a gente, não. E foram embora, que os caras falaram, não, o quê? Não é comigo, não. Isso aí não é com Isso aí não é na bala que resolve, né, José? Não é na bala. Caraca, velho, que isso eu não conhecia muito. Que louco Chiquinho isso. da Borda da Mata, capeta da Borda da Mata. Esse negócio... Ou de Borda da Mata. Depois eu vou pesquisar, não sabia mesmo. E esse negócio que você fala de... Né, o senhorzinho falou pra você, parece que acontece. Em Rio Claro, meu pai morou muito tempo em Rio Claro, né? E tinha lá uma fazenda antiga que podia visitar e etc. Fazenda do Barão de Grão-Mogol. É essa? Eu não lembro por nome, igual sou índio, mas é ok. E meu pai falou assim, ó, aqui dizem que era senzala. E eu, curioso, falei, deixa eu dar uma olhada. Véi, na hora que eu dei uma olhada naquilo, me dá uma agonia tão grande. Eu falei, que isso, velho? Por isso que precisa preservar. Não é? Pra lembrar o tamanho do sofrimento. É isso. Lugares de memória são lugares de reflexão, não é só lugar bonito. É lugar de tragédia também, importante lembrar. Nesse lugar aí que você foi, essa fazenda, tem uma história de assombração, que é da esposa do Barão de Grão-Mogol. Tá. Grão-Mogol é uma região em Minas Gerais, né? E esse cara, ele recebe o título de Barão de Grão-Mogol porque ele se torna um herói da Guerra do Paraguai. Tá. Ele ganha esse título do Império e aí adquire terras do senador Vergueiro. Sim. Em Rio Claro. É divisa ali Rio Claro, Araras, é tudo ali meio Leme, é tudo ali meio Sim. perto, né? Essa fazenda, essa propriedade. E aí, chama Floresta Negra a propriedade. E aí, ele compra essa propriedade e normalmente falam que ele era super cruel. Tem gente que tenta passar um pano, mas a grande maioria fala que ele era cruel, que ele tinha um método de matar os escravizados. Então ele tinha um fio de rio atrás profundo. Tá. E ele amarrava, os caras colocavam lastro, jogava os escravizados lá. Então, e aí o que acontece? Ele se apaixona por uma mulher, por uma escravizada. E apaixona de verdade. Apaixona muito. E a mulher dele, a baronesa, quando descobre, porque ele começa a perder o interesse nela, só fala ela vai lá e chama o capataz e fala, mata essa mulher. Tá. E mata a mulher. E o barão fica ensandecido com ela. E tranca ela no segundo andar. Você deve ter ido a um sobrado. É isso mesmo. Tranca ela fica presa 7 anos no quarto. Caraca. Ele prende ela lá. E aí ela faz o quê? Ela se corta, escreve uma carta de despedida com sangue na parede, fala tudo, rancor, todas as coisas. E se joga e se mata pulando do sobrado. Tá. E ela cai e morre. E aí dizem que ela até hoje aparece por lá. Certo. E o que tem de muito legal nesse rolê todo do ponto de vista sobrenatural, né? É que o Barão de Grão-Mogol, que foi enterrado no cemitério São João Batista de Rio Claro, a sobrinha dele, depois de 30 anos da morte dele, acha uma carta dele dizendo que ele queria ser sepultado, na verdade, no cemitério que ele tinha na fazenda. Um cemitério que era um cemitério de escravizados. Sim. E aí, a sobrinha cumpre a vontade dele, exuma o corpo dele do cemitério de Rio Claro, leva para onde era esse cemitério, e se você for, eu fui, se você for até
essa região perto da casa que você foi, desse sobrado, da fazenda, Tá. tem o túmulo do Barão de Grão-Mogol, no meio de um canavial. Essa foi uma das vezes que eu passei mais medo na minha vida e não era por causa de assombração. É porque eu fui lá, lembra aquele período que teve muita queimada, acho que foi ano passado? Porque é só cana ali, né? Cana. Sim. Eu fui lá nesse período e falei, cara, se pegar fogo alguma coisa, cheio de polícia, cheio de guarda florestal, porque tinha muita queimada. Tá. Eu fui lá no Barão de Grão-Mogol. Caramba, que louco. Esquisitíssimo. A depender da época, ele fica visível, muito visível da estrada, porque se tiver época de colheita de cana, ele dá pra ver. Uhum. Mas se não, o dia que eu fui, tava altão, assim, as canas altíssimas. Sim. Pô, a gente tava falando muito esse de Rio Claro, querendo ou não, é uma cidade grande, Rio Claro, né? E você falou um pouco dessa história aí. Cara, Rio Claro é muito legal. O cemitério de Rio Claro é um dos mais legais que eu conheço. Tem uns milagreiros muito bons, assim, muito famosos, e tem uma história de assombração. Eu gosto de cemitério que tem tudo. Tem história de assombração, pouquinho de cada. Tipo assim. Arte tumular, tem tudo Rio Claro, né? Boa. Muito legal. Lá tem uma história de uma moça que chama Moça de Branco do cemitério, que é a Abigair. Abigair, que susto, achei que era o meu. A Abigair é uma moça que ela morre de raquitismo, né? Que eu acho que era alguma coisa meio bulimia. Tá. Na época chamava raquitismo, né? Tá. Ela na verdade não comeu, se enfraqueceu, teve um problema pulmonar. E tinha uma mística até que ela tinha morrido, ela tinha morrido definhado porque o marido tinha morrido, mas é conversa, não foi nada disso. Ela teve raquitismo e morreu. E lá tem um super milagreiro que, para mim, até existe uma associação com a própria Umbanda, que é o Pai Pedro Benedito. Pai Benedito pode ser o Pai Benedito de Rio Claro. Pela data da Umbanda, né? Ele é considerado um preto velho, era um ex-escravizado já, que ele virou uma liderança comunitária, tinha mais de 100 anos, virou uma liderança comunitária, e ele fazia muitos mutirões para construir a casa da galera. E uma vez eles estavam num mutirão, construindo a casa de alguém lá, e um dos vizinhos dele era muito pingaiada. E sempre quando acabava o dia de trabalho, eles levavam uma cachaçinha. E esse cara não parava de beber, bem louco, enchendo o saco. E aí ele falou, chega, agora acabou, vambora, porque ele estava aprontando muito e o cara esfaqueou ele e morreu. Caraca. E aí ele virou uma entidade, ele era benzedor, ele era, além de ser um cara muito querido por construir a casa dos outros, ele era benzedor, né, rezador. E, bom, virou um milagreiro do cemitério super procurado. Muito bem. Duas devotas do Pai Benedito estavam lá diante do túmulo dele, rezando. E aí uma moça de branco vai até essas mulheres, falou, oi, tudo bem? Não se assustem, eu sou a Abigair, eu morri e tal. Então, elas falaram, beleza. Vocês podem levar flores brancas no meu túmulo? Ela falou, tá bom, podemos. E aí elas saíram, compraram as flores, voltaram e foram até o túmulo da Abigair. Tá. E então essa história foi propagada. E o pessoal começou a também desenvolver um processo devocional para Abigair, que virou a moça de branco do cemitério de Rio Claro. E lá também tem uma história legal. Tem duas histórias de seguranças interessantes. Uma que o segurança foi fechar o cemitério, e antes de fechar o cemitério ele precisa fechar a capela central, né? Tem umas coisinhas para fazer. Então ele foi até o cemitério, já está começando a escurecer. Ele foi até a capela, fechou a porta da capela e seguiu em direção ao portão do cemitério para ir embora. E aí ele tem aquela sensação estranha, ele começa a andar assim, pela Alameda, né? Não é tão pertinho. E tem uma sensação de que parece que tá mais gente, assim. Ele olha para trás e tem uma galera indo com ele, assim, embora também. Ô, louco. Todo mundo de branco que saiu da capela e foi junto com ele. Véio. E aí ele vai até o portão, fecha e não sabe para onde foram parar aquelas almas. E ele conseguiu agir naturalmente. Putz, não saiu correndo. Não saiu correndo. Vai correr, não adianta. Eu tava correndo até hoje. Até agora, nunca mais tinha. E tem uma outra história também que é muito boa. Caraca. Que o segurança à noite começou a ouvir um barulhinho. Tec, tec, tec. Lá também? Lá também. Tá. Tec, 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 tec. Ele não conseguia identificar de onde estava vindo, né? O silêncio da madrugada. Aí ele começa a ir. Aí ele abre uma sala que era um depósito.
E o barulho parece que vem dessa sala, e tec, 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 achou que era algum rato, algum bicho, né? E ele identifica que está ali perto de uma caixa esse barulho, e tec, 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 tec. Aí ele começa a abrir a caixa e vê que a caixa é uma caixa com nomes de pessoas que morreram. E ele achou que era algum bicho que estava ali, começa a puxar devagarzinho, com cuidado, cada nome. E aí ele chega na placa que estava fazendo barulho, ele estava fazendo tec, 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 e não tinha nada, não tinha bicho, não tinha nada. A placa estava sozinha, batendo assim. Tec, 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 sozinha, do nada. Devolve. Você tá louco. Mas Rio Claro tem muita história. Tem muito história de segurança de escola? Você já pegou alguma? De escola? É. Tem a história da loira do banheiro, né? Da que loira. É um dos. Mas essa história se originou de onde? Da loira do banheiro? A loira do banheiro é uma menina que existiu mesmo, Maria Augusta de Oliveira Borges. Ela era filha do Visconde de Guaratinguetá. Tá. E ela é obrigada aos 14 anos, que era uma data meio cabalística, 14 anos, entre 13 e 14 anos, na verdade é a primeira menstruação da menina. Ela já estava madura para se casar. É um absurdo, sei, sim, mas era uma realidade essa. Muitas mulheres que se casaram, muitas crianças, né? Sim. Muitas meninas foram obrigadas a se casar com 14 anos. E ela foi uma delas. Ela se casou com Francisco Antônio Dutra Rodrigues, que era um cara super... era um partidão para a época, vamos dizer assim, né? Era um cara que era super influente na corte, era professor de Direito Constitucional, na Faculdade de Direito, era um político super influente. Se casa com a Maria Augusta, que não queria nem a pau casar com ele, nem com ninguém, tinha 14 anos. Beleza. E aí... o pai dela, depois de pouco mais de 2 anos, quase 3 anos de casamento, o pai dela morre, o Visconde de Guaratinguetá, o Chico Pintor. Ela vende as joias dela, era uma família abastada, né? Vende as joias dela e foge para a França, que é um baita escândalo. Quando ela está na França, ela é convencida a voltar para o Brasil, tal, e ela volta para o Brasil, desfaz o casamento e volta para a França, só que ela dura pouco tempo na França. Ela pega a raiva humana e morre, e seu corpo é embalsamado na França e é trasladado a pedido da sua mãe, aquele tempo viúva, para que ela retorne ao Brasil. Sim. Quando ela volta para o Brasil, a mãe não teve ainda tempo de construir uma capela, construir um lugar legal para ela ser enterrada. Então, ela fica exposta numa redoma de vidro em um dos aposentos da mansão dos Viscondes de Guaratinguetá, que era uma das maiores casas da cidade. Sim. Se não a maior. E ela fica exposta ali até que a mãe tem um sonho. Aí tem gente que fala que ela tem que as primeiras aparições da loira do banheiro, na verdade, nunca foram no banheiro, foi dessa vez, porque ela ficava batendo nessa redoma de vidro pedindo água, porque ela tinha muita sede, porque raiva, embora você tenha hidrofobia, que é medo de beber água, não consegue beber água, você tem sede. E aí falam que ela batia nesse vidro pedindo água. Bom, a mãe tem um sonho, fala: mãe, me enterra, pelo amor de Deus. E aí a mãe conclui as obras de uma capela, enterra ela na capela e depois ela vai morar sozinha, a mãe da Maria Augusta, naquela mansão imensa, gigante, e fala: porra, não tem sentido nenhum morar nesse lugar sozinha. E ela vende para o estado de São Paulo a mansão, e o estado de São Paulo faz o que com a mansão? Transforma numa escola pública. Tá. Então a casa da Maria Augusta vira a escola que até hoje existe. E dizem que, bom, primeiro que tem um incêndio em 1919 que quase destrói essa escola e botam a culpa na Maria Augusta. Mas tem um acontecimento que foi mais determinante para a fama de assombrado do lugar, que foi 2 meninos fugiram, foram matar aula e se enfiaram num anfiteatro. Tinha um piano nesse anfiteatro, provavelmente o piano da Maria Augusta. Eles se fecharam dentro desse anfiteatro e aí um feixezinho de luz ilumina o piano e começa a tocar sozinho. Os moleques começam a gritar, saem correndo, aquela história. A partir disso, começam a pipocar os relatos de aparições da Maria Augusta, a ponto da galera não querer mais trabalhar, nem segurança, nem caseiro, porque tinha um caseiro. Ninguém entrava na escola quando escurecia.
E aí o diretor ficou bravo com essa situação, marcou uma reunião com todo mundo que trabalhava na escola para acabar com a história. Falou, vamos trabalhar o tempo que tiver, horário que... E aí ele chama, convoca a reunião, ele vai, senta, vai começar a reunião, cai um lustre em cima da mesa dele. E aí acabou a reunião, ninguém precisa trabalhar mais. Tá deixa quieto. Deixa pra lá. Caraca, e aí a história da manha lá, do jeito de chamar a Maria Augusta é meio de cada lugar, né? Porque a história original é essa, mas tem histórias de loira do banheiro pelo Brasil inteiro. E pra mim, a história da loira do banheiro talvez seja a primeira creepypasta, assim, mundial mesmo sem existir creepypasta, porque ela acaba se tornando uma marca inspiradora para outras histórias, né? A Blood Mary, tem várias histórias que... Na minha época era tipo, dá descarga tantas vezes, chuta o vaso. Era dá descarga, cada vez você tem que jogar um fio de cabelo, dá descarga. Um fio de cabelo dá descarga, um fio de cabelo. E cada vez que você dá descarga, você fala um palavrão. Então isso, você fala 3 palavrão. É isso mesmo. E aí você vai pro espelho, chama loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Quem tem fé, ela aparece. E aí como que ela sabe que ela vai se manifestar? Porque ela abre todas as torneiras. Ah, tá. Isso eu não sabia. Caraca, abre todas as torneiras. Isso é uma lenda realmente. Toda a escola acho que tem isso até hoje, velho. Eu perguntava pra minha filha, falava, filha, já ouviu isso na escola que ela é nova ainda? Falei, será que já ouviu? Será que tem nessa época ainda? Ou parou na minha época? Não sei, né? Ah, tem. Tem, não Minhas tem? filhas adoram a história da loira do banheiro. É? Puta, adoram. Quantos anos que elas têm? Eu tenho uma de 13 e uma de 6. Eu tenho uma de 12. As duas gostam. Você ouviu isso aí nessa escola, essa história aí? Aí, tá vendo? Todo mundo ouviu. E som... Ah, você fez aí. Aí, essas meninas, tá vendo? 14 anos no banheiro. O que eu acho muito louco é, esses dias tá até um vídeo viralizando no TikTok de um segurança que foi afastado, que a câmera pega ele revistando alguém à noite e não tem ninguém. Você viu essa história aí? Eu vi. Sei lá, né? Não, ele viralizou, né? Viralizou, né? Tipo, será que ele tá... Vai saber, né? Vai saber. Tipo assim, meu sogro ele tá há 25 anos de segurança patrimonial escolar, focado só em escola. E fala, velho, ele nunca vi nada. Ele fala desse jeito. Ele é muito tranquilo assim, ele fala, velho, nunca vi nada. Se eu tivesse visto, eu contaria numa boa. Ele fala assim, a única coisa que uma vez foi muito estranha, que ele cuidava de uma escola gigantesca que tem aqui na cidade. Ele falou, não tava tempo de vento nem nada. E a missão dele era fechar todas as janelas, olhar a escola toda e tal. E não tava vento. Ele falou assim que à noite, chega uma hora da noite que ele falou que fica mais tranquilo assim, né? E tem o apoio da guarda de Barueri. Tem uma coisa muito estranha, guarda. Ele tem um rádio direto com a guarda, né? Não precisa fazer ligação. A guarda tem aqui, escola tal, vem pra cá. Beleza. A guarda se desloca rápido. Ele falou que todas as janelas de uma sala só se abriram. Tem uma história parecida lá de Campinas no MIS, Museu de Imagem e Som, que foi a casa do prefeito de Campinas, que era um cara, não era um cara 100% bonzinho, não. Então era um barão, escravocrata, não era tão gente boa. E, aliás, as histórias de segurança são muito boas, né? Os seus maiores contadores de histórias de assombração, para mim, são seguranças o pessoal da limpeza. Porque eles vão no lugares que são visados. Sim. Então, só tem segurança porque ali há um risco de invasão. Coisa, então, o medo existe ali. Não estava sozinho. Você não estava sozinho. E o pessoal da limpeza, porque trabalha sempre em horários que não tem circulação de público. Sim, né? É verdade. Então, lá, esse do MIS foi engraçado, interessante a história. Lá tem muito acontecimento, tem muitos relatos de assombração. Beleza. E aí falou que numa ocasião eles estavam fazendo estavam duplas, trabalhavam em duplas, uma segurança e um segurança. E aí eles escutam uns passos no pavimento superior. Falaram, invadiram. Eu já sabia, alguém veio roubar, entrou pelo telhado, vai roubar coisa. Tem itens de valor, né? Aí eles sobem de onde veio o barulho e estavam todas as janelas abertas, e que não estava antes. Então elas abriram sem querer, sem chamar atenção, todas abertas. E eles olharam, um olhou para o outro e falou assim, tava fechada agora há pouco, a gente acabou de passar. Tava fechado. De repente, elas fazem, sabe quando você faz assim no piano? Blá, blá, blá. Sinfonia.
fez isso as janelas. As janelas na frente deles assim, todas fechadas. Tá maluco. E aí eles desceram, falaram, porra, e agora? Como é que ele sobe, vai? Né? E eles ficaram lá. Outra história desse mesmo lugar, também de segurança. Os caras estavam fazendo ronda, e aí começou a música clássica. Música clássica, um barulho de música clássica. E tal. E, pô, porque tem um sistema de som. Falou, será que ligou o rádio? Será que... E aí eles desceram para ver a música rolando, o violino, super bonita a música. E chegaram no sistema de som, tava fora da tomada, né? Que tava desligado. Então a música tava rolando lá dentro, sem eles saberem de onde veio. Sim. Tem uma outra história de segurança no teatro lá de Campinas, chama Castro Mendes. Essa é legal também. O cara tava... Esse segurança tava andando pelo teatro, dessa vez ele tava sozinho. Andando pelo teatro. E aí ele escuta um barulho de uma porta bater e ele tava com um café na mão. E aí ele derruba o café no chão. Ele se assusta, derruba o café no chão e ele fala, pô, preciso pegar um pano para limpar isso, né? E vai na direção da cozinha, volta para enxugar. Só que quando ele volta para enxugar, na direção contrária que ele seguiu, tinha marca de passos em cima do café. Então o cara, alguma coisa pisou e saiu pisando e deixou a marca da presença da... Putz, velho. Que louco, que louco. Uma das superstições que até muitos países têm é a do 13º, né? Do 13, né? Tem alguns prédios que do 12 vai pro 14, né? E você já viu alguma superstição sobre isso? Eu já vi. O 13, na verdade, nasce de várias... Tem várias explicações, né? Principalmente pela sexta-feira 13, né? Sim. Então, o 13, na verdade, o pessoal fala que começa a ideia da sexta-feira 13, por quê? A última ceia, Santa Ceia, foi de quinta para sexta-feira. Sexta-feira, Paixão de Cristo. E a sexta tinham 12 apóstolos, mais Cristo 13. Então acaba sendo um número associado a isso. Tem uma outra história que Filipe o Belo, que era um rei da França, Filipe IV, se eu não me engano, tentou cooptar os templários, que eram fiéis à igreja, né? Que era um exército cristão, né? Cristão mesmo. Os templários eram aqueles soldados que participavam das cruzadas, né? Contra muçulmanos, enfim, defendiam reinos cristãos. E aí ele tenta cooptar, porque a igreja tinha muita influência no reino dele. Ele falou, se eu cooptar os templários, acabou a igreja. A igreja não tem mais poder nenhum. Só que os templários eram templários, então eles eram super fiéis, e aí eles não aceitaram as ofertas de grana, de poder, de prestígio do Filipe o Belo. E aí o que o Filipe faz? Manda matar os templários. E ele mata esses templários numa sexta-feira 13 de outubro. Então a sexta-feira 13 começa a ganhar, e o número 13 só ganha importância aí. E tem outros números que são mais ligados, até associados, inclusive o 666. Sim. Que tem uma outra origem. E tem uma outra história que aí popularizou Sexta-feira 13, que é uma história de um romance de um escritor americano que agora início do século XX, ele escreve uma obra que era de um operador da bolsa, que é excluído de uns investimentos, então os amigos ferram ele. E aí ele cria um investimento de mentira para quebrar todo mundo. E o dia que ele coloca as ações, quer dizer, o dia que vai acontecer essa desgraça com todo mundo é exatamente uma sexta-feira 13. Tanto que chama Friday the 13th, essa história. Caraca. E então ela acabou sendo romantizada ou popularizada nesse romance do cara que conta a história lá do... E a origem do 666? O 666 são as iniciais de Nero, em hebraico. Então, em hebraico ou aramaico? Agora eu não lembro. Acho que é hebraico. Até caiu, ó, falar do Nero. O Nero é tido como o primeiro anticristo, né? Foi o primeiro o cara que mais acentuou as perseguições a cristãos foi o Nero. E
já existia, claro, né? Calígula, já tinha uma história de perseguição a cristãos, mas o Nero foi o cara que... Calígula não. Calígula não, acho que foi o Nero mesmo. Primeiro é o Nero, porque ele persegue Pedro, especialmente. Quando tem aquele incêndio famoso em Roma, ele coloca a culpa nos cristãos. Então, e aí quando quando o Nero morre, ele é como é que fala? Ele é cremado e ainda ficam suas cinzas ainda ficam dispostas, até colocada numa igreja, mas aí um papa manda tirar porque ele já se considera o Nero o anticristo mesmo. E o número 66 tem a ver com isso, com os algoritmos que tinham uma correspondência com o latim do número tinha uma correspondência do número de letras dele com esse número 666. Boa. Eram as iniciais de Nero em hebreu, aí virou 666. Tá. Mas é isso, não tem... Sim, tem muitos... Não é o número em si. Perto da minha casa tem um cemitério daqueles que é particular, que é só aquela graminha e o negocinho. Cemitério Parque. Nossa, puto organizado, bonito e tal, particular. E meu amigo mora parede e meia num condomínio ao lado desse cemitério. Ao lado mesmo assim, dá pra ver. Esse cemitério é meio declive assim. Beleza. E ele falou que todo dia das crianças toca a música o dia inteiro de criança no cemitério. Já ouviu falar sobre isso? Não? Dia das crianças? Que estranho, eu não sei. Todo dia das crianças. Vai ver que é uma coisa... cara, tem umas histórias, por exemplo... Mas o cemitério que toca, tá? Não é que... Não é um mistério. Não é um mistério, não. Tipo assim, até falei isso. O cemitério coloca a música de criança o dia inteiro pra tocar. Tem uma história de criança que é da Silvinha, no cemitério do Tremembé, não da cidade de Tremembé. Tremembé é a zona norte de São Paulo. Norte, boa. E ela morreu... Tem duas versões, uma que ela morreu afogada, outra que ela morreu atropelada. Eu acho que a de atropelada faz mais sentido numa viagem com a mãe pro litoral. Tá. E a mãe sofre tremendamente, claro, todo pai, mas ela tem um comportamento depois da morte da Silvinha que é muito particular, que ela cria uma capela, um mausoléuzinho para a Silvinha. E ela deixa o lugar onde os nichos que serviriam em tese para você colocar vários outros caixões, ela cria um quartinho para ela. Beleza. Então, tudo que tinha no quarto da Silvinha, ela leva para o cemitério. Então, quando você abre assim a campa, né, que você vê aqueles jazigos profundos, tinha um quarto ali. Então, cortina, brinquedo, os nichos de caixão viraram... como se fossem prateleiras de bonequinha, de livro, de itens dela e tal. E o pessoal fala que ela dormia lá. A mãe ia lá e dormia lá com a filha, morta. Beleza. E essa história não é uma história super confirmada, ela acabou virando lendária, mas o que tem mesmo de testemunhos que eu já vi? Que a mãe dela fazia festinhas para Silvinha em certas ocasiões, aniversário, Dia das Crianças, Natal. Inclusive os funcionários eram convidados para comer com ela, porque ela levava banquetes, ela ia lá e no Natal, por exemplo, ela ia, os coveiros iam lá, comiam junto, segurança, porque ela trazia peru, trazia doce. Boa. E ela fazia todos esses momentos de celebração no cemitério do Tremembé. A história é muito tocante, né? Você tem algum conhecimento, falam, sei lá... Você vai naquele podcast do rapaz, eu esqueci o nome dele. O Daniel? O Dani? Caramba, eu sou pra nome embaçado. Eu sempre esqueço o nome das pessoas, mas tudo bem. Daniel Pires? Que é o do podcast... LendaCast. LendaCast, pronto, Daniel. E ele fala um pouco de Sete Além, né? Você fala um pouco de Sete Além também? Quem fala mesmo é o Luciano Milite, que é meu parceiro. A gente tem um projeto junto que chama Sugar Dads. Então, eu queria... O Luciano é incrível, cara. Eu conto a história do Lu. A história do Lu é a seguinte. Então, me ele fala, é o caso zero de Sete Além. Né? É o zero? O caso zero de Sete Cara, Além. The Numbers... Na verdade, é assim, é muito louco, porque ele publicizou a história dele e aí ele viu que ele criou uma comunidade no Orkut. Tá. Então, a história dele foi a seguinte: ele foi pegar um ônibus uma vez. Beleza. Ele entrou no ônibus, nada de diferente, sentou no ônibus e aí uma senhora olhou pra ele e falou: "Você não é de Sete Além, né?" Aí ele falou: "Não." Eu falei: "Tá, esse ônibus vai pra Sete Além, é melhor você descer." Aí ele olhou pra uma outra pessoa, pra uma outra mulher, ela falou: "É melhor você descer. Não, esse ônibus tá indo pra Sete Além." Aí chegou um cara que meio que intimou, falou: "Desce.
Você não vai para lá, você não é de lá, você não pertence a esse lugar. E aí o cobrador falou pro motorista, para que ele vai descer. E aí ele falou, como assim, galera? Aí parou, todo mundo olhando para ele achou melhor descer. Pessoas normais, feição normal. Normais. Aí ele desceu e ele ficou olhando, que porra de ônibus é esse? Aí ele falou que o ônibus que iria reto, assim, era um ônibus que seguiria em tese reto, ele virou a primeira direita, que ele estava indo para outro lugar diferente, nenhum ônibus virava à direita. Tá. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, e assim, com o passar do tempo, isso foi no começo dos anos 90. Com o passar do tempo, ele, quando veio o Orkut, ele criou uma comunidade no Orkut, que começou para ser amigos, porque ele propagou a história, ele contou, galera. E ele fez uma comunidade para amigos, só que um monte de gente começou a entrar nessa comunidade. Eu pedi para entrar nessa comunidade para contar seus relatos de Sete Além, de pessoas que tinham ido para Sete Além. Tá. E aí essa é a história de Sete Além dele, assim, que é... Mas o Sete Além basicamente é o quê? É um lugar que É você uma vai, dimensão... você volta ou não volta? Ele acha que tem gente que volta e a gente pode não voltar. Sete Além é uma dimensão que espelha a nossa, só que ela é um espelhamento trágico, ele não é um lugar sublime. Então, como se fosse uma versão sombria da realidade. Então, se a gente está aqui, pô, eu vou para Sete Além, você está aqui como se fosse uma criatura, sei lá, um zumbi, cara com olheira, com uma cara... de morto, e a gente tá fazendo a mesma coisa que faz normalmente. Entendi. Só que ele é uma dimensão paralela. E por que esse nome? Sete Além? Não sei, eles que falaram pra ele. Ah, tá. Entendi. A galera do ônibus que falou pra ele. Ele não boa. inventou o nome. Ele não inventou. Falou, Não. você tá indo tal. Exatamente, você tá indo pra Sete Além. Entendeu? Não é que eu tiro um nome da cabeça. Não. Ah, boa, agora eu entendi. Agora ficou mais claro pra mim. Foi... E tem vários relatos depois de pessoas, porrada, né? Eu vi um relato que eu acho que o próprio Dani conta, que fala de uma menina que... Putz, como é que era a história? Que a menina foi no mercado, sei lá, e voltou, sei lá, X dias depois, isso aí. no mesmo lugar. Pô, é louco isso, né? Louco. Eu vi um relato também que eles chamam de... Acho que é Doppelganger. Que é uma pessoa igual, não é isso ou não? Umas meninas que estavam num carro, você viu? Aí, tipo, manda mensagem, tipo, tô chegando aí, a menina tá atrás delas. Aí, tipo... Como assim que você tá vindo? Você tá aqui? Quem tá aqui comigo? Quem tá aqui comigo. Tem outros relatos sobre isso também ou você nunca parou pra estudar sobre? Nunca parei muito. O que tem de muito legal não é exatamente Doppelganger, ou talvez pode ser, não sei. São das bilocações, né? Que são, por exemplo, padres que são vistos em 2 lugares, às vezes 3 lugares, em outros lugares. Eu sempre conto a história do padre Donizete, e quem conta essa história é o Joelmir Betting, para o Milton Neves. Tá. E que é mais ou menos a seguinte: o padre Donizete, ele tinha uma missa de Páscoa em Tambaú e um leilão de gado, que os proventos, né, tudo que eles gerassem de receita com esse leilão, iriam para a paróquia dele. E é diferente. Então o pessoal falou, padre, você precisa vir, porque ele falou, pô, mas tem a missa e tal. Ele falou, então, ao meio-dia do domingo de Páscoa, ele foi visto ministrando a missa e tocando o leilão numa outra cidade. Ao mesmo tempo, no mesmo horário, mesmo dia, mesmo tudo. E quem conta essa história, como eu falei, é o Joelmir Betting, não sou eu. Ele foi coroinha, ele teve a gagueira curada pelo padre Donizete, que tem um monte de outros milagres. Né? Tem o milagre da corrente, que é talvez um dos mais famosos, que era uma menina que era acorrentada pelos pais, que parecia que ela estava possuída, e ele vai lá e liberta ela. Tem uma outra do menininho também que tinha uma paralisia infantil. Ele vai num dia num sermão do padre Donizete, aí o padre Donizete fala, pô, agora quem tá com não sei o que levou, e o menino levanta, ele não tinha movimento das pernas. Tem um outro que eu acho incrível do padre Donizete, que é ele... numa procissão de Nossa Senhora, estava chovendo muito, e o pessoal tinha reformado a santa, pintado, e aí o pessoal fala, padre, vamos esperar passar a chuva pra gente ir, senão vai escorrer toda a tinta, ainda tá meio... Não vai, vamos lá, pode ir. Não, mas tô falando para ir, vamos lá que não vai chover. Por onde eles andavam, por onde a procissão passava, não chovia, do resto do lado tudo chovia.
Que louco, Então o Padre Donizete é incrível. que louco. E Aparecida do Norte, você tem história de lá ou não? Aparecida do Norte, cara, na verdade aquela região que é pertinho de Guaratinguetá, o caso Paraíba. mais famoso de Vale do Paraíba ali, né? Vale do Paraíba. De Corpo Seco é de lá. É? É. Ah, então vamos falar Por que sobre. Aparecida? Porque uma das versões, tá? Uma das Tá. versões é a seguinte: um barão muito cruel. Vou lá, vão duas versões. Uma é de que ele fez tanta maldade que ele acabou virando um corpo seco. Ele fez tanta maldade que a terra rejeita ele. Quando ele morre, ele não morre. Ele não consegue morrer totalmente. O corpo dele não consegue descansar. Tá. Então ele é condenado por tanta maldade, principalmente porque ele bate na mãe, com os escravizados nem se fala o que ele fazia, mas ele batia muito na mãe. Caraca. Então ele acaba virando um corpo seco e vira um ser amaldiçoado e a terra não aceita ele, fica rejeitando ele. Caraca. A outra história de corpo seco, que eu acho legal e que tem super a ver com a Aparecida, esse barão pede um favor para um escravizado, né? É uma coisa muito difícil de fazer e ele vai lá e faz. E aí o cara fala, pô, agora eu quero te retribuir. O que eu posso fazer para te agradecer, né? Mesmo sendo escravizado, ele tinha algum farelo de gratidão. Tá. E aí ele fala assim, eu sou muito católico, barão. Então eu gostaria que o senhor me levasse para Aparecida do Norte. Devoto Nossa Senhora Aparecida, gostaria que o senhor me levasse. Aí ele falou, tá feito, vou te levar. Tá. E não leva. Então o barão, somado a todas as maldades que ele fez na vida e essa promessa não cumprida, ele volta, ele é enterrado, mas ele volta e fica circulando pelo lugar da fazenda dele, procurando alguém que o ajude a cumprir essa promessa não cumprida. Então, quando ele te para, ele fala, vão comigo para Aparecida do Norte? Que se for para Aparecida com ele, ele acha que vai quebrar a maldição. Caraca. Por isso que tem bastante Aparecida. Pô, que eu não sabia. A gente, lá embaixo, no Santuário de Aparecida, tem aquele memorial lá com várias e várias e várias... Pessoal que fala, né, que... o capacete arrebentado. Não Milagres. Sei o que. Os milagres. A Sala dos Milagres. Aqui tem um cara que estudou comigo, que ele conta uma história que muita gente na época assim ficou, que ele sofreu um acidente aqui no pedágio da Castelo, pedágio aqui. E ele fala que uma moça ajudou ele e ninguém nunca viu essa moça. Acontece. E o caminhão passou por cima das pernas dele. Tipo assim, fez uma baita reconstrução. Hoje ele anda normal. Não, anda normal hoje. Não, mas moeu a perna. Amassou e tal. E ele fala, meu celular precisa ver a minha mãe e tal. E ela fala assim, a pessoa, né? A mulher, que ele falou que tava de branco. Fala, não, fica tranquilo, você vai ficar bem. Você vai pro hospital, vai chegar lá, vão cuidar de você. E ele fala, né, que tipo, depois ele chega no hospital, a enfermeira a mesma coisa. Fala, não, tô cuidando de você. Aí depois, queria agradecer a enfermeira. Qual? Entendeu? Igual as características que ele descreve, ninguém viu. Doideira. Louco, né? Oh. Aí é a fé de cada um, né? Claro, Você não pode desmerecer. O importante, na verdade, de tudo que a gente falou, o mais legal é a gente se ajoelhar diante do inexplicável e reencontrar algum senso de humildade nossa. Porque a gente acha que entende tudo, tudo você tem que achar uma explicação, ou então você interpreta aquilo para justificar o que você já acredita. Sim. E fica sempre canalizando alguma coisa. O legal para mim de todas essas histórias é você falar, porra, tem coisa que eu não sei. Sim. Tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que me desafia. É verdade. Tem coisa que desafia a minha fé, tem coisa que desafia minha razão. Sim. Então isso eu acho a parte mais legal de todo esse universo de histórias. Não, muito louco. O Geraldo uma vez fez um naquele balanço, que você chegou aí nesse balanço. Paranapiacaba? Você Ele chegou foi aí? eu nunca fui para Paranapiacaba. É verdade, A Rosinha e o João, que são os caça-fantasmas do Brasil, que foram lá com ele, Sim. né? Eu nunca fui, então... Mas eu tenho essa história que eu te falei da menina que brinca lá, ela brincava nos aparelhos, assim, ela nunca brincou em balanço, mas... Sim, mas era mais ou menos isso. É parecido. E você também tem sobre o edifício Joelma, você fala um pouco sobre? O Joelma tem bastante coisa. Encontrei, inclusive agora, há pouquíssimo tempo, outras vítimas do Joelma que viraram milagreiras também, porque tem as 13 almas do Joelma, talvez seja a história mais famosa, né? Isso, as 13. Que estão lá no cemitério da Vila Alpina. Então, são 13 pessoas... Tá.
pessoal fala que morreu dentro do elevador, mas isso não existiu. É impossível. Se alguém já foi, quem já foi no Joelma sabe que não cabe 13 pessoas dentro do elevador. Tá, beleza. Eu tava lá outro dia, andei de elevador. Não é impossível, não tem. Beleza. Não cabe. Essas pessoas não foram reclamadas, aí sim é verdade. Elas não foram reclamadas depois de um pouco mais de um mês, né, por familiares, e aí a Prefeitura de São Paulo decide enterrá-los em algum lugar. E aí, como o cemitério da Vila Alpina era um cemitério novo à época, tinha espaço, eles reservam uma área para a construção de 13 sepulturas, e lá são sepultadas essas pessoas, que também é interessante. O pessoal, a mística é de que eles tinham morrido dentro do elevador, Sim. todo mundo abraçado e tal. Isso tanto não é verdade que eu tenho os 13 atestados de óbito e 2 pessoas não morreram queimadas, carbonizadas. Elas morreram de politraumatismo, provavelmente se jogaram do prédio e acabaram infelizmente morrendo. Bom, esses 13 cadáveres são levados lá para o cemitério, são sepultados, e aí dizem que numa ocasião o coveiro do cemitério começa a escutar cada uma dessas sepulturas emanando gritos de agonia. E aí ele primeiro se atordoa, não sabe o que fazer, mas aí ele decide encher um balde de água e jogar em cada uma das sepulturas. E aquilo funciona, elas silenciam. Então... Como se fosse o calor, por causa do calor? É por causa do inferno, né? Do calor do incêndio. E aí ele joga, aquilo silencia e... a partir disso, a história, claro, se propaga na Vila Alpina, né? Já existia gente que ia lá rezar por essas almas, né? O pessoal era muito solidário, mas aí passam a identificar essas almas como se fossem elas também as 13 almas benditas do purgatório, que é uma construção doutrinária da igreja, não tem no evangelho, não tem nada, mas dizem que 13 almas de 13 soldados romanos que se converteram depois da crucificação, foram para o purgatório, porque depois da conversão eles têm a expectativa da salvação, mas como eles participaram da crucificação de Cristo, também não estão com todos os pecados zerados para poder ir para o paraíso direto. Sim. Então, há essa associação das 13 almas benditas, e que é o que o pessoal acha que tem lá. E realmente é impressionante. Tem todo tipo de pedido. Porra, tem gente que pediu para vender uma areia e conseguiu, largou vício, pagou dívida, comprou apartamento, passou em faculdade, saúde, relacionamento, tudo lá, impressionante. Caraca, então na Vila Alpina. Tô lá na Vila Alpina. Se fosse te falar assim, meu, Diegão, essa aqui mexeu comigo pra gente fazer um resumo ali, realmente partindo pra um final, você fala, bicho, essa história me marcou. Você tem alguma assim que você fala, bicho, ali... Muitas. Sabe o que eu... Tem uma preferida? Não então, eu nunca vou... Eu acho que eu tenho tomar um cuidado para não banalizar. Eu preciso me sentir emocionado, eu preciso achar legal. Não quer dizer que eu vá lá... Porque eu gosto muito da sensação de descoberta para mim. Eu não gosto de ir para um lugar tentando explicar algo que eu já acredito. Eu sempre vou de coração aberto. O que vier é ótimo. Eu tenho vontade de conhecer isso na essência, sem que aquilo precise ser moldado porque eu já acredito. Então, todas as histórias eu tenho muito carinho, eu acho muito legais. Claro que eu fico super feliz quando eu encontro um eixo completo dela, né? Às vezes eu não acho devoto, às vezes eu não acho... Eu tenho poucas informações, às vezes são histórias antigas e a gente não tem registro. Então eu só sei que ali tem algo, mas não sei tudo. Então tudo me interessa muito. Mas tem uma história em São Paulo que eu acho muito bonita, que é a história do Bento do Portão, que eu acho que é uma história muito tocante, pouca gente conhece em São Paulo, que é de um morador em situação de rua. Na verdade ele não era morador em situação de rua, ele vem a pé, chama Antônio Bento, ele sai da Bahia, vem a pé até São Paulo, vai para a região de Santo Amaro. Lá ele trabalha atendendo as pessoas com serviços gerais, que ele era ótimo em serviços gerais, e ele também é um rezador e benzedeiro. Então as pessoas gostavam muito dele. E ele era muito generoso. Então quando essas pessoas não tinham grana para pagar esse serviço, ele aceitava um prato de comida, por exemplo. Então Bento do Portão ficou conhecido como Bento do Portão porque ele sentava para comer
ou no portão do cemitério, que era um lugar de frequência, nunca foi maldito. O cemitério nunca foi um lugar maldito. Sempre foi um lugar de frequência, de visita do gente querido. Então, essa ideia que se tem hoje, muito presa a esse contorno das histórias de terror, né, que tem o cemitério como cenário, não era o que as pessoas imaginavam antigamente. Então, Bento do Portão morre, ele é sepultado a pedido da comunidade de Santo Amaro no cemitério de Santo Amaro. Só que ele está num terreno que é um terreno de quadra geral. Então, quadra geral, você fica entre 3 e 7 anos, você precisa ser exumado para outra pessoa usar. Sim. E aí começa lá, até por ele ser um rezador, um benzedeiro, começam as pessoas irem lá pedir ajuda para ele e começam a receber essas ajudas. Chega esse marco, né, cronológico dos 7 anos, o pessoal precisa exumar o Bento do Portão. E quando vão exumar ele, o corpo dele está incorrupto, o corpo dele está preservado, está intacto. Caraca. Como se tivesse... Não se decompôs completamente e estava lá meio corrupto mesmo. E aí 7 que anos, pô. já existia uma mística, né, na história dele, isso se acentua, né, e aí que ninguém deixa, já não queriam que ele saísse de lá. Aumenta essa pressão popular para ele ficar ali, e aí ele fica, e hoje você vai lá, tem até uma cobertura para ter celebração. Não é uma celebração católica, né? É uma celebração que dá para a gente dizer que é ecumênica, porque mistura um monte de... Hoje tem Umbanda junto, tem um grauzinho de catolicismo não oficial, tem uma mistura lá, mas tem um lugar de celebração, tem um lugar de... tem um lugar para oferta das velas, dos ex-votos. Então é lindo o lugar e uma história bonita que pouca gente conhece, né? É verdade. Que nasce fundamentalmente do início de uma relação afetuosa de um cara que não era daqui, mas que conquistou todo mundo pela generosidade apesar de suas dificuldades. Então eu acho que isso é uma história que eu acho muito bonita. Se fosse fazer um resumo, quem tem mais história para contar, o coveiro ou o segurança do cemitério? Os dois, briga boa, hein? Dá uma briga? Porra, acho que os dois aí. Os dois? Tem coveiro que não acredita em nada, tem segurança que também não acredita em nada, mas eu gosto dos que acreditam. Não, eu gosto de todos. Sim, sim. Cada um protege aquilo de uma forma. A gente brincou aqui no off, mas tem uma regrinha que você falou que eu não sabia, dos seguranças. Qual que é a regrinha que o pessoal que tá assistindo? Seguranças de cemitério sempre falam que se você vê alguma coisa esquisita, que não seja evidentemente alguém invadindo, né, não seja uma figura humana, uma coisa estranha, um vulto, um negócio, não olha de novo, deixa aí. Não vai atrás, não. Deixa quieto, deixa pra lá. Finge que não viu. Muito louco. Agora, claro, se for algum invasor, alguém roubando, tem que eles vão atrás e pegam. Porque infelizmente tem ladrões. Muito. Né? Melhorou. Melhorou? Acho que quanto mais interesse no lugar, maior o cuidado, maior o zelo, maiores as cobranças também. Sim. Então melhorou, mas ainda tem. Caraca, que louco. É um saco. Queria agradecer bastante. Imagina, porra, eu que agradeço, legal, cara. Velho. Esse bom, papo cara. É um papo gostoso, a gente vai trocando ideia e tal. E pessoas sérias, né? Que realmente vai atrás de relatos e não fica inventando história da cabeça. Realmente, igual você falou, vou atrás, busco. Tô brincando, tô brincando. Para, não é nada. É da hora, muito louco falar sobre isso. Sua colocação foi muito boa, porque eu não sou autor de história nenhuma. Embora eu tenha 3 livros, todos são livros de histórias que eu ouvi de pessoas, ou que eu encontrei na literatura, ou que a gente encontrou com até na internet hoje tem, ou eu achei em matérias. O livro que eu tenho de lobisomem, que eu conheço o Lobisomem do Seu Bairro, é um livro que eu tenho, a parte final do livro é praticamente inteira de matéria jornalística. Então eu propositalmente, até para mostrar que esse é um tema de interesse da imprensa, então eu não sou autor mesmo, tudo que eu conto eu não inventei nada. Sim, sim. Não, isso é legal porque tem uma página no TikTok que o cara coloca direto, eu esqueci o nome da página, fala assim, me conte algum relato paranormal, velho, o que tem de comentário. Às vezes, será que todos são reais? Alguns são, a gente não consegue saber, mas só que você vê que, igual a gente falou, todo mundo tem um pezinho em algum relato ali, né? Tem alguma experiência. E o que é gostoso disso, porque acho que, não sei se a gente falou em off ou falou aqui, mas se eu falei, eu repito, que essas histórias elas têm um componente afetivo muito grande. Então essas histórias elas são transmitidas
por pessoas, de Sim. pessoas para pessoas. E isso era feito por pessoas muito queridas normalmente. Então, Sim. ou é um amigo, ou é um tio, ou é uma tia, Ah, ou é um é. avô, é a avó. É muito legal. Esse livro do lobisomem, para mim, teve muito esse reencontro. Tá. Um monte de gente fala, porra, meu avô brigou com o lobisomem, meu avô era um lobisomem, minha avó viu um lobisomem, minha mãe tomou uma carreira de um lobisomem quando morava na roça. Então, tá ligado a uma história particular, tá ligado a uma história familiar, uma coisa que eu acho legal, porque a gente se reencontra, a gente faz com que esses laços sejam refeitos, Sim. essas pontes afetivas sejam refeitas. E é uma história que dá essa possibilidade também da gente fazer com lugares. Então, quando eu conto a história da cidade de São Paulo, as pessoas se reencontram nas histórias. Elas se reencontram com passagens importantes da cidade e da história da cidade. Se reencontram com passagens importantes e com figuras muitas vezes esquecidas das cidades. Então, essas histórias elas são importantes por isso também. Não. Você tem algum relato de clínica psiquiatra? Eu ia te perguntar isso. Psiquiatra? Eu não gosto de... Eu tomo um certo cuidado, por quê? Às vezes as interpretações fazem com que a gente reafirme estigmas, isso eu não gosto muito de fazer. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Juqueri. Se você for lá no Juqueri, o cara vai falar, esse lugar é pesado, esse lugar é tal, esse lugar tem a alma de um cara que era... Cara, eu acho que quem sofreu em vida, quem se martirizou em vida, ou foi martirizado, eu acho que tá livre depois. Essa é a minha... das poucas crenças que eu tenho, essa é uma delas. Então, eu não acredito que exista a alma de doente mental ou de paciente psiquiátrico preso em hospício. Porque se ele viveu na loucura, ou se ele passou por todos aqueles tratamentos cruéis que antigamente eram feitos, seguramente, se existe algum tipo de justiça depois daqui, essa pessoa tá livre. Ela tá liberta. É a mesma coisa a escravidão. Escravidão, para mim, as violências da escravidão, elas podem ter deixado marcas até nessa dimensão, mas se tem algum lugar que tem alguém preso, as maldades, as crueldades da escravidão, seguramente não são os negros e negras que foram escravizados, ou os indígenas que foram escravizados. Você quer ver um lugar, você quer ver uma alma presa às mazelas da escravidão, você vai naqueles mausoléu de barão, dono de fazenda, aí sim. Mas eu não acho que exista um espírito de um negro, de uma negra escravizada numa senzala. Se tem alguma justiça nesse sobrenatural, ali pode estar preso um barão, pode estar preso uma fazendeira, uma sinhá malvada, aí tudo bem. Aí eu posso até concordar. E eu falo isso porque, quando você falou de hospital psiquiátrico, porque é óbvio que a gente... o sofrimento é um propulsor de histórias sobrenaturais. É lógico que é. Só que eu acho que cabe a gente interpretar a partir de tudo que a gente se depara. Então, por exemplo, falando isso tudo por quê? Você pega um mártir católico, São Sebastião. São Sebastião era um soldado romano, né? São Sebastião de Narbona, soldado romano cristão, que no período mais intenso de perseguição aos cristãos, ele ajudava cristãos. Foi descoberto, foi martirizado a primeira vez. Então a gente vê aquela imagem de São Sebastião flechado. Ele não morreu ali. Ele morre uma segunda vez, quando ele volta para Roma, mais velho. Aquela vez ele se curou, quer dizer, reafirma tudo que ele acreditava sobre o cristianismo. Ele se cura e numa segunda oportunidade ele é morto. Ele virou um santo. Por quê? Porque ele foi martirizado. Principalmente por não ter negado sua fé cristã, mas ele sofreu, ele não virou um fantasma, ele não ficou preso aqui, ao contrário, virou um santo. Por que a gente acha que algumas pessoas que passam por alguns problemas, elas estão presas aqui para sempre? Você fala, não, Thiago, eu não acho que ela está presa, eu acho que é a energia do lugar. Aí tá bom, a gente pode discutir. Então a gente teve que enfrentar isso, interpretar esses acontecimentos e falar, não, o que está lá impregnado é a energia ruim gerada pelo sofrimento. Tá bom. Mas a alma foi embora? Foi. Então tudo bem. Aí eu entro no jogo. Mas senão a gente reafirma coisas e elas continuam sendo pensadas desse jeito. E você continua levando estigma para pessoas que vivem, às vezes, essas situações ruins, como se elas estivessem condenadas para sempre para viver daquele jeito. Entendeu? Entendi.
Então Boa, eu boa. tomo esse cuidado. Legal, legal. Porque é o gostoso de interpretar as coisas. né? Sim, lógico. Muito Mesma bom. coisa a escravidão, pô. Você vai num lugar, numa fazenda que tinha escravizado, não é tirar a potência de ação da alma deles, você imaginar que tem algum escravizado preso ainda ali, que ele não tenha se elevado depois de tanto sofrimento, depois de ter sido sequestrado na África, Sim. separado da família, torturado, explorado cruelmente, executado, tal. O cara ficou lá? Não, o cara tá livre. Entendi. A alma Uma dele boa tá explicação. livre. Se pegar um banda, você explica isso. Tem um preto velho, o que que é? Uma entidade de alguém que sofreu as mazelas da escravidão e virou um espírito elevado, ele não tá preso. Entendi. Então eu tomo esse cuidado. É uma interpretação minha. Não, Talvez lógico, lógico. Não. Você já foi naquele túnel lá, São Paulo, Minas Gerais? o de Guaratinguetá, É. nunca fui. Mas tem muita história. Tem muita história. História de morte, né? É. Tem Da vontade de ir? guerra, de conflito, né? Tem vontade de ir lá? Morro de vontade. Tem Tem muita vontade. história, né? Geraldo já foi lá, acho que também. Já Eu foi muita vivo gente. indo. Às vezes eu viajo, fui pra Roma, por exemplo, eu só andei em cemitério em Roma. É? Catacumba. Aham. É legal pra caramba. Tem um canal, acho que é o Nigel, se eu não me engano, que foi num cemitério em. Eu não sei se é em Las Vegas, que o cemitério antigo, que o hotel era na frente do cemitério, assim. Aí os quartos é todo. Fala que tem coisa paranormal. É muito louco esse Que vídeo. legal. Depois você puder dar Pô, uma olhada de quem nos que é? Nigel. Nigel? É. Eles foram no cemitério. Eu acho que o título do vídeo, Nigel, aí coloca, fui no cemitério mais assombrado do mundo. Putz, o vídeo é muito legal. louco, muito louco. Vou Aí ver. o hotel é bem na frente mesmo e todo temático ainda. Aí os caras falam que à noite tem relato. Legal pra Nossa, cacete. putz, tem muita coisa. E é nos Estados Unidos. Bom, queria te agradecer bastante aí. Imagina. Velho. Pô, muito bom. Que bom, É, tamo junto, pô. Seja sempre bem-vindo, tem muita história Obrigado, legal pra contar. claro. Se puder deixar um convite pro seu amigo lá que fala sobre Sete Além, pra gente seria um prazer também Falo pro recebê-lo. Luciano, fala Vai ser um sim, prazer claro. recebê-lo e obrigado. E Imagina. pra quem assistiu até agora, hoje nós recebemos Thiago Souza, muita história legal do Obrigado. canal Que Te Assombra, um projeto muito legal. O livro tem disponível pra quem quiser comprar? Tem. A gente tem 3 livros, um de Assombrações de Campinas, um de Milagreiro do Cemitério de São Paulo e Isso, agora do Lobisomem, que é geral. Tem história do Brasil Onde inteiro. encontra? Na sua bio? Encontra? Lá na bio do Que Te Assombra, arroba o Que Te então Assombra, legal. tem lá, mas se der Google também, conheço o Lobisomem do seu bairro, vai aparecer, aparecer. várias livrarias Então que não vem. deixe de adquirir esse Quem livro. quiser dedicatória, aí eu tenho que comprar da livraria Pontes, Tá. Pontes Editores, boa, porque aí bom eu saber. deixo a gente tem um contrato lá que é só pedir na hora da compra, que quando eu volto para Campinas eu passo na livraria e assino os livros. Legal, muito legal. Bom, pra você que assistiu até agora, estamos naquela câmera ali. Nosso muito obrigado. Hoje recebi Thiago de Souza, ele que é do projeto e canal O Que Te Assombra. Se você não conhecia, já segue lá, o Instagram dele tá aparecendo aí também. Hoje, ao vivo, nesse programa top, nosso muito obrigado, meu valeu. Ao falou. vivo ou mais ou menos, né? É, tipo Só aqui, morto, né? É. Só história de morto. Tamo junto, valeu.